Mas eu vou convidar o irmão Paulo, ele vai trazer a palavra. Eu vou pôr filmando por aqui, vocês não importar, eu filmo vocês, você sabe. Então tá bom, ele fica para cá, você vai ficar ficando para cá e você fica aqui não pode vir. Deus abençoe você. Então eu vou pedir ao irmão Daniel, né, que faça essa oração, o irmão Paulo para sobre a palavra. Bendito Deus e eterno Pai, perdão te peço pelas minhas faltas, que são muitas diante de Ti. Graças te damos pela Tua misericórdia para conosco, pois ela é a causa de não sermos consumidos. Viemos neste momento, Senhor, de rogar em favor do irmão Paulo, ao transmitir a Tua palavra, que o Senhor lhe dê sabedoria, e não somente neste momento, mas em toda a sua vida, assim como a cada um de nós. Amém. Pedimos que esteja abençoando também os nossos corações, a fim de que a Tua palavra possa encontrar guarida e fazer efeito neles. E mais uma vez pedimos que o Senhor use o irmão Paulo como tens usado. Em nome de Jesus, amém. 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 Deus abençoe. Uma boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos, que Deus abençoe a cada um de nós. Mas vamos lá, a leitura da palavra de Deus. Jeremias, capítulo 29. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orar por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Até aqui. Que Deus possa nos abençoar,
né, no estudo da sua palavra. Mas quando, nos dias de hoje, quando somos convidados a servir a Deus, né, quando nós somos chamados para servir a Deus, né, e vir para a igreja, é uma beleza. Hoje está uma beleza. Nunca, acho que na história, o povo de Deus viveu uma fase tão despreocupada, pelo menos daqui na nossa região, né, no nosso país. Tão despreocupada. Nós não precisamos se preocupar com ninguém, com nenhum tipo de perseguição. Nós não preocupamos com o que Deus está achando ou está deixando de achar, né? Não tem preocupação nenhuma. Mas aqui, quando Deus chama este povo para servir, para fazer casa, para multiplicar, para buscar o Senhor, esse povo estava exilado. Esse povo estava escravizado. Esse povo sofria todo tipo de tortura física e mental. Para a gente ter uma ideia, quando um povo, quando uma cidade era tomada, era levado, matava-se as crianças, né, estuprava, violentava as mulheres, os homens eram obrigados a trabalhar, né, de forma exaustiva, até morrer. Era esse tipo de cenário aqui que Deus chamou. Veio aqui, Deus, assim, 3 vezes nesse versículo diz: assim diz o Senhor, convidando esse povo para servir a Ele. Então hoje está uma beleza, mas nessa época, e o povo de Deus, desde o princípio, né, sofre perseguição. A igreja de Cristo, desde o princípio, desde quando Cristo estava com ela na terra presente, ela vem sofrendo perseguição. Perseguição dura, né? Perseguição de morte, de sofrimento, de muito sofrimento. E aqui esse povo então estava escravizado. E Deus disse, na primeira vez que Deus disse, né, nessa carta, foi uma carta, né, que foi levada por Jeremias, né? Aí, no versículo 1, são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Então começa: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Detalhe: foi Deus quem mandou eles para lá, para o cativeiro, para o sofrimento, né, para a escravidão. Foi Deus quem enviou. A primeira coisa que nós temos que entender como cristão é que nós somos totalmente dependentes de Deus e Deus é totalmente independente de nós. Deus não precisa de nada, Deus não precisa de nenhuma, vamos dizer assim, não precisa pedir nada para ninguém. Ele faz o que faz, né, da maneira que faz, sem depender de nada. Nós precisamos de aval, né, para muitas coisas. Nós precisamos de carta para dirigir. Nós precisamos, né, de um monte de coisa. Precisamos de documento. Precisamos de provar, né? Se vamos fazer um financiamento, temos que provar renda e aquela coisa, né? Deus não depende de nada disso.
Deus é o que é e faz o que faz, independente de... Não precisa, né, pedir ou falar nada com ninguém. Não precisa pedir conselho, né? Não precisa pedir ordem para ninguém para fazer alguma coisa. Totalmente independente do homem. Mas ele usa os outros. Cristo veio para o que era seu, para o povo de Israel. Israel não cumpriu com o propósito, né, que Deus esperava deles. Então, Deus passou, né, a chamar o gentio. Deus é totalmente independente de nós, mas Ele usa a cada um de nós, homens e mulheres, crianças e velhos. Ele usa a cada um de nós. Mas se a gente não se dispor, se a gente não estiver à disposição de Deus, Ele usa outro, ó, tranquilamente. E nós somos totalmente dependentes de Deus. Eu não sei se você sabia, mas você não levanta desse banco se Deus não permitir. Sabia disso? Você não acorda amanhã cedo se Deus não permitir. Você não come se Deus não permitir. Se Deus parar a chuva, você já imaginou? Como é que fica? Nós temos que entender que o que nós comemos hoje, gente, nós dependemos de Deus. Foi Deus quem criou. Foi Deus que fez todo o processo da semente e da chuva. E alguém plantou, e alguém colheu, e alguém beneficiou, e alguém transportou, e alguém comprou, e depois alguém vendeu para nós. Tudo isso, Deus está no controle. Então nós somos totalmente dependentes de Deus, não podemos esquecer disso. Para respirar. Desde o respirar, do sono, da fome, tudo depende de Deus. O nosso corpo funcionar depende de Deus. Somos totalmente, ninguém faz nada, mas o ser humano não está nem aí para isso, né? A grande maioria nem pensa, né? Se você falar isso para alguém vai ficar bravo ainda. Fala, Deus depende de mim, né? Mas não, nós somos totalmente de Deus, dependente de Deus. E Deus foi quem mandou eles lá para o cativeiro. E o mundo hoje é um grande cativeiro. O mundo hoje é uma grande prisão, aonde estão todos escravizados. É ou não é? Na mão de Satanás. O mesmo Satanás que vem, né, nesse longo da história, desde lá de Adão e Eva, provocando e aprisionando e provocando tudo quanto é tipo de ruína na vida do ser humano, é o mesmo que está atuando hoje. Oferecendo e provocando todo tipo de desgraça e destruição na vida do homem. É ou não é? Então nós estamos vivendo hoje neste grande cativeiro. Mas nós como crentes, sim, nós vivemos no mundo. Jesus disse: Pai, eu peço que o Senhor abençoe no mundo, não que vos tire do mundo. Nós somos como ovelhas no meio de lobo. E é nesse cenário, nesse grande cativeiro, é que Deus está nos chamando a servir. Como chamou aqui esse povo. Assim diz o Senhor: olha, foi eu que coloquei vocês aí. Eu sei a hora o que vocês têm que fazer e eu sei a hora de tirar. Assim é com nós, irmão. Deus está vendo a nossa situação. Deus é conhecedor
muito mais do que nós, da ocasião, da situação que nós estamos vivendo. E é nesse cenário que Deus quer que nós glorificamos a Ele. E para nós aqui em Ubirajara, no estado de São Paulo, no Brasil, está muito fácil. Não tem perseguição, né? À vista, né? Aquela perseguição de morte, de derramar sangue, não tem. Mas tem a perseguição, né? De Satanás. E então Deus está convidando, né, a servir a Ele. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenhais filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. É a imagem do quê? Da igreja. Nós, nesse cenário, nesse mundo que nós estamos vivendo, aonde impera, né, esse grande cativeiro, aonde o domínio total, né, de Satanás, está a igreja, está as ovelhas no meio de lobo. E Deus disse lá para eles, olha, edificai casa, construam as casas, mas não vai ficar para nós, mas é para construir. Criam filhos, mas criar filho nesse mundo é para criar, não pode, não é para parar, não é para diminuir, é para aumentar. Então nós temos que viver, e a igreja, né, viver neste mundo, nesse cenário, nesse grande cativeiro que nós estamos vivendo. Aí é que nós somos chamados para dar continuidade. Nós pegamos de alguém e vamos entregar para alguém. Nesse mundo, nesse cenário, que a gente, quando faz as coisas que é aplaudido, né? Ixi, é uma beleza. Quando as pessoas aplaudem, quando as pessoas gostam, fazer o que as pessoas gostam é uma beleza, é bom, né? Ninguém te xinga, ninguém briga, ninguém te ofende, né? Todo mundo aceita, todo mundo se diverte. Mas viver a vida cristã nesse mundo, como eu já disse, como ovelhas no meio de lobos, não é fácil. Mas é aí que nós temos que mostrar, né, a nossa fé, que nós somos de Cristo. E é aí que nós temos que criar filhos, pregar, significa também pregar o Evangelho, atrair, trazer mais pessoas a Cristo, a igreja, para que ela continue, para não parar. E é nesse cenário, né? Agora ele fala também depois, né, no versículo 7, procurar a paz da cidade para onde vos desterrei, e orar por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. É complicado isso aqui. Tenhais paz com a cidade. Ter paz com esse mundo, né? Não é fácil, né? Procurar a paz para onde vos desterrei, e orar por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Isso não significa que eu tenho que estar no meio deles.
Quando eu disse que nós somos totalmente dependentes de Deus, até para ter paz com o mundo, nós dependemos de Deus. Jesus disse que nós somos enviados como ovelhas no meio de lobos. É para viver no mesmo ambiente. Mas o pastor tem, as ovelhas têm o seu pastor. Lá no Salmo de Davi, que fala que quando o pastor leva para pastar, para tomar água, depois à tarde traz para o aprisco. Então, quando a Bíblia aqui está falando de ter paz com o mundo, com as pessoas, que a nossa paz depende de nós estarmos em paz com eles, eu creio que significa que nós temos que estar fazendo a vontade de Deus, estar debaixo da vontade de Deus, porque é Deus quem vai nos proteger. Quem que protege as ovelhas? É o pastor. Então, para a gente conviver no meio de lobos, é preciso da proteção do pastor. Então, ter paz não significa estar no meio deles, mas significa estar sendo protegido por Deus. Você vai lá, você pasta, né? O lobo está olhando, mas o pastor está protegendo. E o pastor das nossas almas, que é Jesus Cristo, Ele é que está protegendo. Então a paz, para a gente ter paz, para a gente conseguir conviver com esse mundo, é preciso estar debaixo da vontade de Deus. Tinha um versículo lá que foi falado antes lá, né? Que eu estava com ele na mente também. Que quando você faz a vontade de Deus, até os seus inimigos têm paz contigo. Então, ter paz com o mundo significa estar primeiro em paz com Deus, estar debaixo da proteção de Deus. Eu ouvi alguém falar um dia, né? Que você pensa que o diabo não está doidinho para te destruir? Você acha que ele não está querendo, ele não todos os dias te destruir? Tá. Porque nós estamos num grande cativeiro. Mas é Deus que não permite. Nós não somos destruídos pela misericórdia de Deus e porque Deus não permite. Porque é muito fácil, nós somos presos muito fácil para Satanás. Você vê gente falando aí que expulsou, que pisou na cabeça. Coitado. Nós somos muito fraquinhos, somos muito pouca coisa diante de Satanás. Não somos nada. Somos totalmente dependentes de Deus, em tudo. Até para ter paz, até para conseguir trabalhar, para conseguir conviver com a família. Nós temos que entender isso, que para tudo nós dependemos de Deus, da proteção de Deus. 8. Outro porquê aqui. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não vos enviei, diz o Senhor. Outra coisa aqui, né? Porque assim diz o Senhor do Exército, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós. Essa carta foi enviada aos profetas que estavam lá, ao povo. E Deus está dizendo para o povo: não vos deixe enganar. Cuidado com o evangelho fácil. Cuidado, né?
O evangelho hoje está muito comum o da prosperidade. 5 minutinhos que você fica na frente da televisão assistindo aqueles programas lá, é coisas tremendas. Eu não nego que Deus faz coisas tremendas. E não precisa de opinião de ninguém para fazer. De autorização de ninguém. Ele faz o que ele bem entender, como eu disse no começo. Ninguém nega que Deus faz prodígios e faz maravilhas. Mas não é esse o plano principal de Deus para a alma do homem. Para a vida do homem. O plano principal, nem sei se vai dar tempo de chegar lá, não vai dar, né? Quando Deus fala, olha, eu sei a hora de tirar. Porque o meu propósito com vocês eu vou manter. Deus sabe a hora certinha de nos tirar daqui. E o nosso futuro. Para onde é que vamos? Ele sabe certinho, né? Então, para não deixar se enganar por esse evangelho fácil, gostoso, que tem por aí, atrativo. O evangelho que salva é o evangelho da cruz, da perseguição, de viver no cativeiro, né? De viver o tempo todo, né? Nas margens ali, ó, de ser atacado por Satanás, se a gente não estiver fazendo a vontade de Deus. Este é o evangelho de cruz, de sofrimento, de renúncia. Então cuidado, Deus está falando aqui, cuidado, né, com os falsos profetas, os adivinhadores, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu nunca vos enviei, diz o Senhor. Outro 10 aqui, ó. Assim diz o Senhor na carta: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Tornando a trazer. Então Deus sabe das nossas lutas, né? Das nossas dificuldades. E sabe a hora que vai nos tirar daqui. Versículo 11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Um Deus que manda para o cativeiro, um Deus que pede para ser servido, para ser honrado na escravidão, um Deus que pede para ser glorificado, né, neste mundo mau que estamos vivendo nos dias de hoje, mas um Deus que tem misericórdia, né? Um Deus que sabe, né? Ele fala, eu sei a hora de tirar, eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A nossa salvação está garantida, está baseada, né, no sangue derramado por Cristo na cruz. E na promessa de Deus que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Isso não muda. Ninguém faz Deus mudar. Podem dizer o que quiserem. Nem Satanás faz mudar. Quando Deus disse que quem crê em Cristo tem a vida eterna. Esse é o pensamento de Deus para nós. Esse é o futuro que Deus tem reservado para nós. Futuro de paz. Mas depois que sair desse tremendo cativeiro que estamos vivendo hoje. Aqui é tribulações. Jesus não disse no mundo terei tribulação, tereis tribulações. É mais de uma. É mais de duas, é uma por dia, pode ser. São várias. Se fosse só uma, né? Não, mas no mundo tereis tribulações. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo.
Então Deus está pedindo que nós glorificamos a Ele neste mundo e agora. Lá depois, na eternidade, vai ser muito fácil. Mas é para glorificar agora, no cativeiro, nesse mundo mau. É para fazer a diferença hoje. Era para ter feito a diferença ontem. É aqui que é para nós fazer a diferença. É aqui que é para nós promover a paz. É aqui que é para nós viver em paz. Está difícil, não está? Você não tem nenhum vizinho encrenqueiro lá? Né? Você não tem nenhum parente encrenqueiro? É para promover a paz com ele. É para fazer a vontade de Deus, que Ele vai proporcionar a paz entre eu e o meu vizinho, entre eu e os meus parentes, entre eu e o meu chefe, entre eu e o meu patrão, entre eu e os meus colegas de trabalho. É Deus que vai promover essa paz, fazendo com que eles fiquem em paz comigo, mas depende da minha dependência com Deus. Eu reconhecer, eu enxergar, eu saber que tudo na minha vida em tudo eu sou dependente de Deus. Tudo. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Orarei a mim e eu os ouvirei. Quando? Agora. Quando? Hoje. Quando que nós vamos ser ouvidos por Deus? É nesse mundo. Aonde? É lá no meio da tribulação. É lá no meio das pessoas mal. É lá no meio dos falsos profetas. É lá no meio do chefe mal. É lá no meio dos colegas de serviço mal. É lá. É lá que é para buscar a Deus. É em casa. É com os parentes. É com os vizinhos. É com todo mundo. É lá que é para mim buscar. É lá que é para mim buscar a Deus de todo o meu coração, que eu vou encontrar. Amém? Então que Deus abençoe a todos. É lá, não, é aqui, né? Obrigado, pastor. Obrigado, nós, pela mensagem.